As atenções do mundo estão voltadas para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Os dois países tentam negociar, mas sem sucesso. E quais os impactos que esse conflito pode causar no Brasil e em Sergipe? Eu conversei com especialistas em relações internacionais e um economista. Eles trazem explicações. A invasão russa à Ucrânia entrou no 5º dia. A capital, Kiev, amanheceu com explosões, segundo o relatório do Serviço Estatal de Informação do país. As Forças Armadas ucranianas, porém, dizem que o exército russo parece ter diminuído o ritmo da ofensiva, quando são aguardadas negociações entre as duas nações. Para entender melhor a origem do conflito no leste europeu, nós conversamos com 2 especialistas em relações internacionais. O primeiro fator talvez seja uma política de expansão da OTAN em relação àquilo que foi considerado, que foi parte da União Soviética e que hoje é considerado como uma área de influência da Rússia. Nos anos 90 e nos anos 2000, houve uma extensão da OTAN para o leste europeu e uma aproximação muito clara da OTAN em relação a essa área que é considerada pela Rússia uma área não só de influência, mas é considerada pela Rússia uma área importante porque estabelece ali um certo cordão de proteção entre ela e o Ocidente. Com o fim da Guerra Fria, existe um questionamento que é: qual é a razão de ser da OTAN? Para que ela serve? Será que ela precisa continuar existindo? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode trazer para compreender o conflito. Essa percepção pela Rússia de que essa expansão da OTAN e essa reorganização da OTAN são 2 movimentos bastante ameaçadores àquilo que ela entende como uma zona que lhe garante uma certa tranquilidade e distanciamento em relação à Europa. Enquanto a Federação Russa ela se tornou um regime federal, aceitando a existência de muitos povos com repúblicas autônomas, a Ucrânia tentou criar um Estado, vamos chamar assim, apenas ucraniano. O problema é que 25% dessa população é russa, além de outras minorias que vivem dentro do país e que se sentiram desconfortáveis. O segundo problema é o fato de que a Ucrânia, tendo mais dificuldade de se construir como uma nova nação, ela acreditou que poderia ganhar o apoio ocidental. Esse apoio foi prometido, e nós tivemos sucessivos momentos de conflito, e hoje vimos que o Ocidente não ajudou, como o próprio presidente da Ucrânia reclamou. O que a Rússia quer? A Rússia quer um acordo de que a Ucrânia não entre num pacto militar com potências hostis à Rússia. É apenas isso que ela deseja nesse momento. Os especialistas também acreditam que o conflito não dure muito e fique restrito aos 2 países envolvidos. Quando a gente fala de guerra, tudo é possível. Em muitas circunstâncias, a guerra ela toma uma proporção e toma uma dinâmica própria que muitas das vezes escapa necessariamente àquelas intencionalidades previamente estabelecidas ou previamente pensadas pelos atores. Mas, de qualquer forma, me parece que uma terceira guerra mundial ou uma guerra de grandes proporções é muito pouco provável, principalmente pela forma como vem se desenhando os posicionamentos dos atores. Da mesma forma que a Guerra da Geórgia, essa deve ser uma guerra curta, teoricamente não deve durar mais que uma semana. Ela vai afetar, sim, vamos dizer assim, alguns indicadores, mas isso tudo são coisas que acontecem apenas de uma forma momentânea. O brasileiro Marcos Pinheiro mora em Kiev e fala como está a cidade. Eu acordei com um barulho meio estranho vindo de longe e deduzi que algo ruim tinha acontecido. Aqui em Kiev, agora no momento, os metrôs, eles estão gratuitos para a população se deslocar. Só que tem muita gente no metrô para se abrigar. Quanto à minha família, a gente não pretende se deslocar agora. Por quê? Porque os postos de combustíveis estão assim, esgotados, saturados, e as rotas de saídas estão todas congestionadas. Sigo seguindo as instruções da embaixada e é isso, torcendo para que tudo se resolva
de forma diplomática ainda. Morando na Rússia há 3 anos, o influenciador digital Kaique Júnior diz que os brasileiros que moram no país também são afetados pelos impactos da guerra, principalmente os financeiros. Me chamo Kaique Júnior, sou nordestino, nascido em Aracaju, na capital de Sergipe, e eu estudo aqui na FEFO, que é a Universidade do Extremo Oriente da Rússia. Como toda guerra, são conflitos de interesses de potências, e todo ataque tem um contra-ataque também. Em contrapartida, a Rússia está recebendo sanções. Aqui, para mim, está bem mais seguro, né? Eu sou privilegiado de estar morando num local muito distante, né? Na parte asiática, do outro lado do país. E aqui nós sentimos os impactos da guerra mais como estão chegando refugiados, né, da Ucrânia aqui. Além dos refugiados da Ucrânia, estão também o sistema de internet. Nós estamos sentindo algumas mudanças, porque algumas sanções também na rede de internet está sendo tomada. E a pior das sanções, pelo menos para os brasileiros que vivem aqui, são as sanções financeiras. Estão cogitando, né, de tirar a Rússia do SWIFT, né, do sistema que todos os bancos não vão poder nem mandar transferências e a gente vai poder receber, né, não vai poder manusear o dinheiro brasileiro aqui, ou seja, não vamos receber dinheiro se isso acontecer. O conflito mobiliza atenções dos principais líderes globais e causa importantes implicações para o Brasil, trazendo impactos econômicos, principalmente em 3 setores: combustíveis, alimentos e câmbio. O economista Josenito Oliveira explica que uma das razões é a exposição maior aos fluxos financeiros globais. Olha, a gente já está vendo aí o impacto em 3 canais, basicamente, né? O primeiro deles é com relação ao aumento do barril de petróleo no mercado internacional, ultrapassando os $100. Então isso deverá ser repassado aqui para os preços dos combustíveis aqui no Brasil, notadamente o diesel. Isso encarece o frete e, notadamente, o transporte dos produtos. Outro canal também que a gente observa é a questão do câmbio, ou seja, o dólar acabou sendo valorizado, né, perante ao real. Então, isso também encarece os produtos importados. E o terceiro canal é a questão dos alimentos, porque o Brasil importa 90% dos fertilizantes e a Rússia ela corresponde com a produção de 20% de fertilizante no mundo. Então isso vai aumentar também, vai encarecer, né, o preço dos fertilizantes, consequentemente isso será repassado para os alimentos terão aumento de preço. Sobre os alimentos, ele explica que a Rússia é a maior produtora mundial de trigo. A Ucrânia ocupa a 4ª posição. Nesse caso, o Brasil não pode contar com outros mercados, porque a seca na Argentina, tradicionalmente maior exportador do grão para o Brasil, está comprometendo a safra local. O economista diz ainda que a instabilidade no leste europeu pode não apenas impactar a inflação, como pode resultar em aumentos adicionais nos juros e prejudicar o crescimento econômico do país. Toda a economia brasileira ela irá sofrer um efeito em cascata, porque com o aumento da inflação haverá aumentos adicionais na taxa de juro e, consequentemente, isso vai desacelerar o crescimento econômico, afetando